Vamos lá, voltando para a nossa aula. A gente tinha parado aqui a respeito da percepção do real, né? A gente estava falando que a linguagem funciona como um filtro que limita a nossa percepção da realidade, mas também como um filtro que determina o que é que a gente é capaz de perceber e entender nas nossas experiências da realidade. Professor, o que é que o senhor quer dizer com isso? Bora lá para esse exemplo. Eu gosto bastante desse exemplo, né? Eu vou ler aqui para vocês. Na língua falada pelos Maidus, os Maidus são um grupo indígena dos Estados Unidos. Na língua deles existem apenas 3 palavras para designar as cores que a gente vê. Uma delas é o lac, que se refere ao que a gente identifica como vermelho. A segunda é o tite, ao ver verde e azul. E a terceira é o tulac, que se refere ao amarelo, ao laranja e ao marrom. Ou seja, enquanto nós que falamos português distinguimos uma blusa amarela de outra marrom, como roupas de cores distintas, os Maidus percebem e classificam a roupa como sendo da mesma cor. Entenderam? Como que a nossa linguagem acaba condicionando aquilo que a gente vê e percebe? Você fala que a blusa é amarela, você fala que aquela ali não é amarela, que aquela é marrom, mas o Maidu vai dizer que aquelas roupas são da cor tulac, porque é uma palavra que designa as 3 cores: laranja, amarelo e marrom. Ele vai perceber como sendo da mesma cor, porque a linguagem dele diz aquilo para ele, ok? Então, vemos que nesse caso que a língua, ao estabelecer certo número de distinções cromáticas, determina o que é possível ver, o que é possível enxergar. E alguns de vocês podem ficar até pensando, coitado desses Maidus, porque a gente tem azul, amarelo, roxo, amarelo queimado. Nós temos um vocabulário muito melhor para eles quando a gente fala de cores. Calma, não vamos ficar convencidos. O sistema visual humano é potencialmente capaz de estabelecer milhões de distinções cromáticas. Ou seja, nós somos capazes de enxergar milhões de cores. E o nosso vocabulário pessoal em relação às cores que a gente mesmo enxerga é imensamente inferior. Ou seja, nós não temos palavras para nomear todas as cores que a gente enxerga. Então, às vezes, quando a gente olha para uma palheta de cores, algumas pessoas vão dizer essas cores são todas iguais, mas tem diferenças que algumas pessoas que têm uma percepção e um vocabulário mais concentrado naquilo ali vão dizer não, são cores diferentes e por aí vai. Então, não só somos capazes de ver algumas coisas através de um filtro da linguagem, como também determinamos aquilo que podemos ver pela linguagem. A linguagem também confunde a gente. Tá? Por exemplo, ó, a cor ela não é uma propriedade física dos objetos, mas sim uma sensação interna que aprendemos a categorizar como cor. Ou seja, as cores que vocês estão vendo ao seu redor, a cor da sua pele, a cor do seu cabelo, a cor da parede, a cor do notebook, nada disso é a cor dos objetos. É como o seu cérebro capta os fótons, a luz, e aí sim você é capaz de interpretar essas cores. Mas é uma interpretação sua. Não é uma interpretação, não é um dado da natureza. Quando a gente fala, por exemplo, que ele veste calça azul, o leite é branco, as árvores são verdes, a gente é levado a crer que as coisas têm cores ou que são de determinadas cores, né? O leite é branco. Por quê? Porque é branco, caramba. O leite é branco, todo mundo sabe disso. Mas aí que tá. Não necessariamente. O leite não é branco. Nós o percebemos como algo branco, mas outros animais vão percebê-lo de outra forma. Então, branco não é uma característica física, não é uma característica fundamental e inevitável do leite. Percebem isso? Essa é uma crença do senso comum. Isso é normal, todo mundo faz isso e é muito difícil a gente evitar, porque a gente fala que o céu é azul e que as matas são verdes e que o ouro é dourado, amarelo, ou que seja lá como for a cor que você queira usar, porque nós fomos acostumados a isso. Mas a linguagem nesse sentido nos confunde, porque nós não temos como dizer de que cor as coisas de fato são. Nós só temos como dizer como são as cores que nós percebemos.
A linguagem como ação, né? Os exemplos que a gente acabou de ver são uma pequena amostra de que a linguagem não é apenas um meio que nos permite descrever a realidade como se o real estivesse aí sempre pronto e acabado. Ou seja, a linguagem não é simplesmente uma ferramenta que possibilita que a gente enxergue a realidade e traduza para o nosso entendimento. Não, a linguagem é mais do que isso. Como elemento sociocultural que impõe limites às nossas possibilidades de perceber as coisas e que, às vezes, nos confunde fornecendo pistas erradas sobre as nossas experiências. Ou seja, a linguagem também é ação. Mas a linguagem é ativa não apenas no sentido negativo, ou seja, a linguagem não apenas nos confunde, porque assim, alguns dos exemplos que eu coloquei aqui podem levar a essa impressão, né? Mas não é isso que a gente está falando. Vamos lá ajeitar aquele slide, porque eu já vi alguma coisa errada também. Eu vou conseguir superar isso um dia, só não sei quando. Pronto, até o mouse sumiu agora. Claro, porque eu estou fazendo alguma coisa muito errada. Porque eu ainda estou com a apresentação. Caramba. Vamos lá. A linguagem é bem mais do que isso. Como elemento sociocultural que impõe limites às nossas possibilidades de perceber as coisas e que às vezes nos confunde fornecendo pistas erradas sobre as nossas experiências, a linguagem também é ação, mas a linguagem é ativa, não apenas no sentido negativo, restrito, de filtro. Ela também é ativa em um sentido positivo, gerativo, pois contribui para gerar realidades. Por meio da linguagem a gente se comunica com as outras pessoas, comunica nossas vontades, nossos desejos, nossas opiniões, nossas decisões. A gente pode intervir no fluir dos acontecimentos. Então, ao mesmo passo que a linguagem filtra a realidade, a linguagem também é um campo de possibilidade para construir outras realidades. Então, vamos lá para o campo da própria filosofia da linguagem e falar sobre algumas questões que motivam, que movem, que condicionam as origens e as questões da filosofia da linguagem. Algumas hipóteses sobre a origem da linguagem, né? Uma hipótese bastante famosa é a narrativa judaico-cristã de que a primeira língua teria sido a língua que Deus deu para Adão. Adão, olha, eu falando na minha cabeça é Abraão e ao invés de falar Adão, eu falo Adão. Minha Nossa Senhora. A primeira língua seria que Deus deu para Adão no paraíso, né? Então Adão e Eva teriam o dom de falar a língua divina. Só que aí, com o passar do tempo, os humanos, na sua tentativa de construir a Torre de Babel, que seria uma construção capaz de alcançar os céus, acabaram enfurecendo Deus, que, né, destruiu a torre e, aliás, perdão, Deus não destruiu a torre, mas Deus acabou fazendo com que as pessoas não compreendessem mais umas às outras. Era como se cada pessoa na torre começasse a falar uma língua diferente uma da outra. Então isso acabou impedindo que a construção da torre fosse possível e as pessoas se separaram. Daí seria a hipótese de que as diferentes línguas surgiram pela vontade divina ao se deparar com a aberração do ato humano de tentar alcançar o céu. Para castigar a humanidade, Deus teria condenado os humanos a falarem línguas diferentes e assim impossibilitados de alcançar esse objetivo que seria pecaminoso. Já o Rousseau, muito tempo depois, o Rousseau vai dizer que a linguagem e as línguas se originam do grito da natureza, ou seja, as primeiras palavras, as primeiras coisas existiram para expressar dor ou apuros dos seres humanos que viviam na floresta e que com o passar do tempo nós começamos a sentir a necessidade de expressar outros sentimentos além de dor, de aviso, como um animal que grita ou que ruge para amedrontar ou para fugir ou para informar que há um perigo. Nós começamos a desenvolver outras teorias, né? Na filosofia da linguagem também existem o dilema dos universais, e aqui a gente tem que prestar atenção nisso. Se nós captamos pelos sentidos coisas singulares, por que que as expressamos com palavras universais? Como assim? Vamos lá. Exemplo. Quando eu digo que gosto mais de um cachorro do que de um gato, eu não estou falando de determinado cachorro ou de determinado gato, mas sim de um cachorro e um gato em um sentido geral, universal.
Ou seja, eu não estou falando que eu não gosto do gato de fulano e que eu gosto do cachorro de ciclano. Não, eu falo, eu gosto mais de cachorro do que gato. Eu estou falando de uma forma geral, para todos os cachorros, todos os gatos. Que relação existe então entre as coisas singulares e as coisas universais que nós expressamos? Os universais existem na realidade ou apenas no pensamento? Ou seja, nós só podemos falar das coisas singulares específicas ou nós podemos falar das coisas de forma geral? As coisas de forma geral existem ou só existem na nossa cabeça? A linguagem, ela acaba nos enganando ou nos ajudando aí? Essa é uma pergunta para vocês se fazerem e quem sabe responderem no fórum. A questão que eu tinha levantado no início da aula, a linguagem é inata? A formação e o aprendizado das línguas depende exclusivamente da interação social ou estão assentadas em estruturas biológicas da espécie humana, geneticamente transmitidas e modificadas pela relação com o meio social? Ou seja, nós nascemos com a habilidade de falar ou nós nascemos sem essa habilidade, nós com o passar do tempo a adquirimos? Aí existem duas vertentes para tentar explicar esse babado aí. Segundo os behavioristas, não, nós não nascemos com essa capacidade. Nós nascemos sem a capacidade inata da linguagem, nós a desenvolvemos, porque essa própria corrente, como vocês já viram com outros professores, enfatiza a ideia de que toda conduta é moldada no contato com o meio. Já para os inatistas, sim, nós nascemos com uma percepção inata de linguagem. Quem é um desses inatistas? Um desses inatistas é um linguista norte-americano que está vivo até hoje, está com 91 anos, eu acho, o Noam Chomsky. Está aqui o sobrenome dele aqui. O cara é fenomenal, é um gênio, ele escreve 1 milhão de assuntos e, além de tudo, ainda revolucionou o campo ao qual ele é mais fiel, né? Para o Chomsky, a linguagem é uma capacidade humana natural que está no nosso DNA. Todos nós nascemos com ela, né? Ele se apoia em conhecimentos da neurobiologia, das ciências cognitivas, para afirmar que o sistema nervoso central e o córtex cerebral estão programados não apenas para os aspectos fisiológicos da fala, né, como todos concordam, mas também para a organização da língua. O Chomsky diz que essa tese se confirma a partir do momento que a gente observa como as crianças aprendem a falar. Mesmo quando não contam em seu ambiente com estímulos muito favoráveis a esse aprendizado, a maioria das crianças apresentam um domínio razoável da língua materna por volta dos 2 anos de idade. A explicação, segundo Chomsky, estaria na existência do que ele chama de gramática universal, ou seja, um modelo ou padrão linguístico básico ao qual se amoldam todas as línguas e que faria parte do patrimônio genético da nossa espécie. É como se nós tivéssemos todas as condições geneticamente fornecidas para que nós falássemos. Fazendo parte da estrutura biológica do ser humano, essa gramática seria, portanto, anterior ao aprendizado de qualquer gramática específica. Não se identificaria com nenhuma língua particular, mas seria subjacente a todas. Ou seja, o Chomsky não está dizendo que existia uma língua primeira antes de todas. Não, o Chomsky está dizendo que nós carregamos características e particularidades no nosso corpo biológico que facilitam com que nós falemos e desenvolvemos linguagem e que essas características são possíveis de perceber em todos os seres humanos, em todas as línguas faladas. Bem louco, não? Essa aí é uma foto do Chomsky, esse senhor simpático. E, antes de terminar a aula, algumas recomendações de leitura a respeito da temática, já que a gente terminou com o próprio Chomsky. Eu recomendo bastante esse aqui, Linguagem e Mente, do Chomsky. O Chomsky, se vocês botarem na Amazon, nas livrarias, vocês vão ver que o cara escreveu 300 livros dos mais variados assuntos. Escreveu livros sobre política, sobre guerra, sobre linguística, sobre filosofia. O cara escrevia e escreve muito e muito bem. Mas sobre esse assunto aqui eu vou recomendar o livro Linguagem e Mente. Outro livro, esse livro aqui é um monstro.
é um monstro. Eu nem falei muito dele na aula porque, na verdade, eu não falei quase nada do Wittgenstein, porque ele é um filósofo assustador, mas eu deixo aqui por curiosidade. É o Tractatus Lógico-Filosóficos. Eu acho que foi o único, se não foi um dos únicos livros do Wittgenstein. Ele foi um aluno do Bertrand Russell, um dos grandes filósofos da filosofia analítica, um lógico de dar inveja, e ele foi um dos mais importantes filósofos da linguagem. E é um livro bastante difícil, para não dizer indecifrável, mas fica como curiosidade. O mesmo não pode ser dito desse livro aqui, que esse livro, não no sentido de ser pior, mas no sentido de ser bem mais fácil de ler, que é Os Gêneros do Discurso, do Mikhail Bakhtin, que é um estudioso da área das letras, da filosofia, da semiótica, um dos maiores nomes dessa área, e que tem obras fundamentais para a gente entender não só elementos através da filosofia da linguagem, como também elementos que envolvem mente, sociedade, cultura. Bakhtin eu recomendo bastante. E por último, eu ia recomendar, eu ia fazer, eu nem me lembro se eu pretendia passar esse filme em sala ou não, sinceramente eu não lembro. Eu sei que um ou dois alunos já assistiram, mas eu recomendo fortemente que assistam. O filme se chama A Chegada, né? Arrival. Foi lançado em 2016, não parece, né? Que a gente olha assim, não, 2016 já. Para mim tinha sido lançado ontem, mas de antemão é um filme sensacional. Recomendo fortemente que vocês assistam. Na trama vocês vão perceber que tem muito a ver com o assunto que a gente está falando hoje. No filme, o que é que acontece? Aparecem essas coisas no céu. São naves alienígenas, né? Calma que o filme não é sobre ficção científica de tiroteio, ação, explosão. Se você está esperando isso, infelizmente você não vai achar. Nesse filme aqui, a personagem é uma linguista que ela é chamada para tentar compreender a língua dos alienígenas, porque a língua dos alienígenas ela é diferente de qualquer coisa que nós já vimos, porque nossas línguas nós temos como nos basear nas outras para tentar chegar numa tradução, mas como eu traduzo uma língua de outro ser com outra estrutura biológica, fisiológica, que possui uma maneira de se comunicar completamente diferente, coisa que a gente não conseguia sequer imaginar. E esse processo de aprendizagem da linguagem, dessa complexidade toda, demonstra, claro, com o viés da liberdade poética, como que a própria percepção de tempo, de realidade, de espaço pode ser alterada a depender da forma como nós falamos, nos comunicamos, nos expressamos. É um filme muito bonito, é um filme que é surpreendentemente emocionante. A gente vai assistir e pensa que é só um filme de nave espacial, mas está longe disso. O filme fala de outras coisas. Ao final das contas, essa nem é o ponto mais importante da trama. A trama está falando sobre família, sobre laços, sobre ter as experiências da vida, sobre amor e outras coisas mais. Recomendo bastante. Não só recomendo, eu exijo que vocês assistam. Tem na Netflix, se eu não me engano. Talvez eu esteja enganado, mas da última vez que eu vi foi na Netflix. Assistam e falem comigo sobre o que vocês acharam desse filme sensacional, ok? É isso aí. A aula de hoje fica por aqui. Vamos ver quanto tempo a gente ainda tem. Aí a gente ainda tem mais 1 minuto. Recomendo a todos de novo. Opa. Ah, tá certo. Leiam os romances que eu passei no início daquela aula. Sérgio Y, Vai à América e Cloro. A quem gosta de literatura vai gostar bastante. Assistam o filme A Chegada. Eu vou até ver se eu tenho mais fácil para mandar para vocês de alguma forma. Se bem que o filme é recente, eu acho mais difícil. Mas deve ter algum serviço de streaming, se não for no Netflix ou no Prime Video. E
me repassem o que vocês acharam. Dúvidas, sugestões, por favor, não deixem de comentar, não deixem de falar. Estamos aqui para isso, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham uma boa semana. Espero que vocês continuem aproveitando bastante o tempo de vocês, fazendo ele render. E é isso aí. Um abraço e até mais.